Então, pessoal, para a gente dar continuidade, né, ao tema de sistema respiratório, né, na sua ventilação pulmonar, a gente terminou na aula passada justamente nesse slide, né, que quando a gente fala que o fluxo de ar, né, o movimento de inspiração e expiração, vai depender de quem? Da função de condutância, né, que são essas vias aéreas, né, a condutância para entrada e saída de ar, e a diferença de pressão. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai gerar esse fluxo de ar, pessoal, no sistema respiratório? A gente já falou anteriormente que o ar, né, ele sempre vai da onde? Do local onde tem uma maior pressão para onde tem uma menor pressão, certo? Então, como é que a gente vai gerar esse fluxo de ar no sistema de respiratório, né? Então, como é que esse ar vai entrar no movimento de inspiração e como é que esse ar vai sair no movimento de expiração, tá? Então, vamos lá. Durante a expansão pulmonar, o que é a expansão? Justamente um movimento de inspiração. Veja bem, se está inspirando, significa dizer que o ar está entrando. Então, meus amigos, como a gente já viu anteriormente, a pressão atmosférica ela vai ser maior do que a pressão dentro dos pulmões, certo? Então, como ele fala, na expansão pulmonar vai ter o que? Uma redução da pressão alveolar, né, pressão pulmonar, em relação à pressão atmosférica. Por isso que o ar está o quê? Entrando. No movimento contrário, ou seja, no movimento de expiração, onde vai ocorrer uma retração pulmonar, o que é que acontece? A pressão no alvéolo vai ser maior do que a pressão atmosférica. Por isso que o ar vai sair dos pulmões, tá? Na expiração. Então, pessoal, como é que a gente aumenta, né? Como é que a gente vai fazer para aumentar o volume dos pulmões ou para reduzir o volume dos pulmões? Aí é que vai entrar agora a musculatura que faz parte do sistema respiratório. Tá? Então, como é que a gente vai ampliar essa caixa torácica? Como vamos reduzir essa caixa torácica durante a expiração? Tá? Então, existem dois movimentos principais tá? no mecanismo de ventilação pulmonar. Certo, pessoal? Existe a movimentação que a gente considera na respiração fisiológica, a nossa respiração normal. Quem é que trabalha mais durante essa respiração? É justamente o nosso músculo diafragma. Tá? E existe também o que? A movimentação da nossa caixa torácica, através da elevação e depressão das costelas. E aí aqui, pessoal, aqui a gente vai ter que informar vocês, tá? Que o músculo da inspiração, a gente já falou na aula passada, tá? Músculo da inspiração são quem? Os intercostais externos. Até pedir para vocês fazerem aquele esquema. MI igual a E, para você não se confundir, né? Então, músculos da inspiração são os externos, intercostais externos. No movimento expiratório, certo? O músculo que vai fazer mais parte vai ser em quem? Os intercostais internos. Então, aqui, ó, os intercostais internos, eles vão o quê? Aproximar as costelas. Então, vai ter uma retração daquele tórax, né, das costelas. O que acontece? O ar vai ser expelido no movimento de expiração. Pedir até para vocês, quando vocês estiverem fazendo também uma expiração forçada, né, soltando o ar com força, coloquem a mão no abdômen de vocês, tá? Aqui no músculo reto abdominal. Tenho certeza que quando vocês estiverem forçando essa musculatura, o reto abdominal também vai estar trabalhando. Então, ele também faz parte desse movimento de expiração, no caso da expiração forçada. Porém, o músculo que trabalha na respiração fisiologicamente, né, o principal músculo vai ser quem? O nosso músculo diafragma. Então, vamos entender aqui através desse esquema, tá? Para a gente entender como é que funciona a musculatura, tanto diafragmática como dos músculos intercostais, tá?
Então, perceba nessa primeira figura, né? No movimento de inspiração, o ar está entrando. Pessoal, se o ar está entrando, para a gente revisar, a pressão atmosférica é maior ou menor que a pressão dentro dos pulmões? A pressão atmosférica vai ser maior, por isso que o ar vai entrar nos pulmões. Beleza. E aí, como é que vai ocorrer a expansão, né, ou aumento de volume dessa caixa torácica? Primeiro, quando o diafragma ele contrai, anotem aí, quando há uma contração do diafragma, né, contração diafragmática, o que acontece com o diafragma? Ele desce, certo? Então, vai permitir que haja uma maior quantidade, um maior volume de ar na inspiração. Então, durante a inspiração, o diafragma contrai e ele desce, ó, a setinha indicando para baixo, certo? Ao mesmo tempo, ó, aqueles músculos intercostais externos vão se contrair. Então, quando os músculos intercostais externos se contraem, eles vão elevar as costelas. Olha aqui a setinha, elevando as costelas. Beleza? Então, o ar entra e a caixa torácica se expande. Já no contrário, quando você vai expirar, ó, então quer dizer que a pressão nos pulmões agora, nos alvéolos, vai ser maior do que a pressão atmosférica. Por isso que o ar está saindo. Quem é que vai agir? Olha o diafragma agora, ó. Durante o relaxamento, o diafragma sobe. Certo? Então, vai ajudar a expelir esse ar. E quem vai trabalhar também, principalmente, ó, os músculos intercostais. Aqui está ao contrário, mas são os músculos intercostais internos. Músculos intercostais internos vai agir fazendo o quê? Fazendo a contração. Na verdade, está certo aqui, tá, pessoal? Os músculos intercostais internos, eles vão aproximar as costelas. E aqui ele está falando que os músculos intercostais externos vão se relaxar. Beleza. Tá? Então, é outra forma que eu posso colar para vocês na prova. Durante a expiração, os intercostais externos fazem o quê? Relaxam. E quem aqui contrai agora? São os intercostais internos. Tranquilo? Vou mostrar outro esquema para vocês. Ó. Na respiração normal, como a gente já falou, quem é que vai agir principalmente é o músculo diafragma. Então, na inspiração, o diafragma vai mover para baixo, certo? Ó, a setinha para baixo. Na expiração, o diafragma relaxa e move-se para cima. Tá? Só revisando para vocês. Então, vamos lá. Ó. Tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, na letra roxa, são os músculos expiratórios. E tudo que vocês estão vendo com a letra pretinha são os músculos inspiratórios. Vamos revisar de novo aquele movimento de expiração. Na expiração, o que é que acontece? O ar sai dos pulmões, certo? Se o ar sai dos pulmões, a nossa caixa torácica ela vai retrair, certo? Então, no movimento de expiração, o diafragma sobe. E quem é que vai contrair agora? São os músculos intercostais, o quê? Internos. Por isso que eles são os músculos expiratórios, beleza? Durante a inspiração, a pressão atmosférica é maior do que a pressão pulmonar e o ar vai entrar. Se o ar está entrando, o tórax está o quê? Se expandindo. Então, o diafragma desce no movimento de inspiração. E quem vai trabalhar agora, principalmente, se contrair, são quem? Os intercostais externos. Beleza? Eu acho que aqui já dá tranquilo para a gente compreender quais são os movimentos, quais são os músculos, né, que trabalham mais nos movimentos respiratórios, tá? E quando estiver na aula online, a gente tira outras dúvidas para vocês. Então, pessoal, com relação ao ciclo pulmonar, né? Então, aquele ciclo
aquele volume que a gente vai avaliar tanto na inspiração como na expiração, né? Como é que o nosso pulmão vai trabalhar durante esse ciclo pulmonar. Então, o ciclo pulmonar, pessoal, ele pode ser dividido em volumes, capacidades pulmonares, certo? Os volumes, capacidade pulmonar. Então, vamos lá. Os volumes são as quantidades de ar envolvidas no processo de inspiração ou expiração. Ou seja, existe um aparelho que você consegue mensurar aquela quantidade de ar que vai entrar durante a inspiração normal ou que vai sair durante a expiração. Esse aparelho também você consegue mensurar a quantidade de ar, que, por exemplo, o volume de ar que vai sair quando você faz uma expiração forçada, certo? A gente vai estudar isso na aula de hoje. E também existem as capacidades, pessoal. Então anotem aí, ó. Capacidade compreende o quê? A soma de dois ou mais desses volumes. Capacidade é a soma de dois ou mais volumes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse diagrama, desse gráfico, onde você vai ter uma noção de que é volume e o que é capacidade. Ok? Então, vamos lá. Esse movimento aqui que está subindo, essa curva ascendente, curva descendente, tá? Os autores falam que esse volume é chamado de volume corrente, ou seja, é aquele volume normal. Então, o que é o volume corrente? Anotem aí, ó. É o volume de ar inspirado no ar, quando esse gráfico sobe, e expirado, quando ele desce, a cada respiração normal, ou seja, é a nossa respiração normal, fisiológica. Tá? Então, é capaz de compreender tudo que entra, todo o ar que entra, né, de mensurar todo o ar que entra e o ar que sai. Ó. Então, esse volume que vocês estão vendo, cá em prova, tá, pessoal? É chamado de volume corrente. Ele diz que é mais ou menos 500 ml desse volume corrente. Ok? Vamos agora ver esse aqui, ó, essa curva ascendente. Ó. Quando ela passa do volume corrente, vai até lá em cima e desce. Certo? Então, esse aqui, pessoal, ele chama de volume de reserva inspiratória. O que é isso, professor? É aquele volume a mais, aquele volume extra de ar que pode ser inspirado além desse volume corrente. Ó. Então, você está lá respirando normalmente, quando chegou com 20 segundos na sua respiração, você puxa o ar, você inspira forçadamente. Então, o volume medido durante essa expiração forçada, tá? É o que? É chamado de volume de reserva inspiratório. Até quanto você consegue inspirar, né? Inalar. Ok? Os autores falam que até 3.000 ml de ar você consegue realizar no volume de reserva inspiratório. Beleza. O que é o volume agora? Esse de baixo, ó. Volume de reserva expiratório, professor. É o contrário. É quando você faz aquela expiração forçada, você solta o ar. Tá? Então, até quando você vai soltar o ar? Lembrando, pessoal, mesmo que você sopre 1 minuto, tente respirar, quem não vai conseguir, que é impossível, mesmo que você tente soltar o ar por 1 minuto, nunca vai sair todo o ar do alvéolo. Sempre vai ter um volume de ar lá no alvéolo. Ok? Então, o que é o volume de reserva expiratório? É o volume de ar extra, a mais, que pode ser expirado após a expiração normal. Ó. A expiração normal é essa. Então, você faz uma expiração forçada e ele consegue obter um valor. Beleza? E aí, ó, sempre, como eu falei para vocês, ó, já vamos entrar agora no volume residual. É aquele volume de ar que vai permanecer nos pulmões durante uma expiração forçada. Então, sempre que você expirar forçadamente, é igual ao nosso coração, pessoal. Nosso coração, quando você vai bombear, né, a contração ventricular, o sangue do ventrículo não sai por completo, vai ter um sangue residual. É o mesmo princípio aqui no pulmão. Quando você está expirando, mesmo forçadamente,
sempre vai haver volumes residuais lá nos alvéolos pulmonares. Beleza, professor. E o que é que eu falei para vocês, pessoal? O que era capacidade, hein? Então, as capacidades é o quê? A soma de 2 ou mais volumes. Vamos pegar aqui um exemplo. Qual é a capacidade inspiratória daquele indivíduo? Né? Quanto ele é capaz de inspirar? Então, ele soma, geralmente, o volume corrente com o volume de reserva inspiratório. Então, pacientes que têm insuficiências respiratórias, enfisemas pulmonares, pacientes asmáticos nas suas crises, geralmente eles vão estar com essas capacidades, pessoal, esses volumes reduzidos. Enquanto uma pessoa saudável vai ter uma capacidade de inspiração X, tá? Pessoas com insuficiência, por exemplo, pessoas que estão aí internados com insuficiência respiratória por conta do COVID, né, eles vão ter uma capacidade de inspiração, expiração, a capacidade pulmonar reduzida. Tá? Por isso que eles precisam de quê? De uma ventilação mecânica artificial, né? Aquele ventilador mecânico artificial. Beleza? Então, quais são as capacidades, pessoal? Vamos lá. Capacidade inspiratória, que foi o que eu falei para vocês, ó, é o volume corrente, você soma, mais o volume inspiratório. Pessoal, isso aqui não tem erro, é uma coisa bem tranquila, tá? O gráfico, você avaliando esse gráfico, você consegue compreender perfeitamente, tá? Capacidade residual funcional, pessoal, é o quê? Ó? É o volume de reserva expiratória, né? aquele volume que você consegue expirar a mais do que aquele volume normal, mais o volume que residual, é chamado de capacidade de reserva expiratória. Capacidade vital do seu pulmão, pessoal. Aqui já é a soma de 3 volumes, né? A capacidade vital do seu pulmão vai ser medido por quê? É o volume de reserva inspiratório, aqui é ela, ó, mais esse volume aqui, que é o volume normal da gente, o volume corrente, mais o volume de reserva expiratório. Isso aqui é a capacidade o quê? Vital do nosso pulmão. Professor, e qual é a capacidade total, né, pulmonar total do nosso pulmão? Né? Quanto ele pode inspirar e pode expirar e quanto já ainda fica nos alvéolos pulmonares. Então, é a capacidade pulmonar total, certo? Vai ser o quê? A soma dessa capacidade vital mais o volume residual. Então, os autores falam que até 5.800 ml você é capaz de inspirar ou expirar durante um ciclo respiratório, durante o ciclo pulmonar. Então, pessoal, o que é que os autores conseguiram mensurar? Tá? Então, se você fizer uma multiplicação do seu volume respiratório, né? Na verdade, quanto de volume respiratório por minuto, você consegue mensurar esse valor. Então, é só você pegar aquele seu volume corrente, né? Que é aquele volume normal, que os autores falam que é até 500 ml, e você multiplica pela frequência, pessoal. O normal da nossa frequência respiratória é de 12 respirações por minuto, né? De 12 a 20 respirações por minuto. Então, veja bem, ó, se a nossa frequência respiratória der mais de 20, né, o paciente está lá com taquipneia, por exemplo, quando você multiplica pelo volume corrente, vai dar um valor bem maior do que esse, certo? Isso aqui não vou cobrar na prova, é só uma curiosidade que os autores fizeram para medir quanto que tem de volume respiratório por minuto. Beleza, galera? Então, assim, a gente finalizou a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Estudem essas 2 aulas que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode contar com a gente, né? Em qualquer hora, em qualquer momento. Tem WhatsApp, Instagram, nas próprias aulas online também vocês podem tirar essas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus. Até breve.